Existe uma crença que o diabo tem poder sobre as pessoas, mas na verdade o maior poder que ele tem sobre nós está dentro de nós mesmos. Entenda como funciona. Em vários momentos a Bíblia diz que tudo o que há no céu e na terra foi criado por Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O céu foi feito com a palavra de Javé e seu exército com o sopro de sua boca. Tudo foi feito por meio dela e de tudo o que existe nada foi feito sem ela. Além disso, em momento algum a Bíblia afirma que o diabo tem algum poder sobre Deus ou que Deus e o diabo estão em alguma disputa. Em vez disso, a Bíblia mostra que o diabo está em constante atenção aos humanos, procurando brechas para nos fazer cometer erros. Nós podemos ver isso em Jó. Certo dia os anjos se apresentaram a Javé e entre eles foi também Satã. Então Javé perguntou a Satã: "De onde você vem?" Satã respondeu: "Fui dar uma volta pela terra." Javé lhe disse: "Você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal." Satã respondeu a Javé: "E é a troco de nada que Jó teme a Deus? Tu mesmo puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens. Abençoaste os trabalhos dele e seus rebanhos cobrem toda a região. Estende, porém, a mão e mexe no que ele possui. Garanto que ele te amaldiçoará na cara." Ou seja, assim como existem anjos que têm a função de enviar mensagens, outros de proteger e de fazer intercessões, a função do diabo é de tentar, é despertar a maldade que há dentro do ser humano. E você pode entender isso melhor com essas passagens. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso deixa claro que as tentações são do consentimento de Deus, mas toda maldade é causada pelo mal que existe dentro de cada ser humano. Analisando a Bíblia de forma racional, é possível notar que a sabedoria de Deus está presente em todas as situações. E apesar de Deus odiar a injustiça, a mentira e a opressão, Ele não obriga ninguém a fazer o que é certo, e todas as ações dele são voltadas para o bem da humanidade, mas são os humanos com suas ações que provocam os males. Deus quer a paz, a união e a alegria abundante, e o diabo existe porque as pessoas justas nunca terão paz coexistindo com as maldades dos injustos. E os injustos só se rebelam quando têm a oportunidade certa para agir, e o diabo é quem providencia isso. Você já se deparou com a oportunidade de trair, de mentir, de oprimir, de criar planos para prejudicar alguém e se sentiu seguro em praticar essas injustiças sem ser punido? Se você não praticou, você venceu o diabo. Se você praticou, ele te venceu e vai continuar te influenciando cada vez mais. Mas não se preocupe, pois Deus se alegra imensamente com o arrependimento e vai ficar muito feliz se nós vencermos o diabo das próximas vezes. E Jesus nos mostra isso através da parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O caso de Adão, Eva e o fruto proibido ilustra o início da situação na qual nos encontramos, conhecedores de tudo que é certo e errado. Desde então, o diabo continua agindo para que cada ser humano desperte a sua essência sombria. E isso é regra para qualquer um de nós que vivemos nesse mundo. É tanto que nem o querido Jesus Cristo escapou disso, como podemos ver no Evangelho de Mateus. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: "Esse é o meu filho amado, que muito me agrada." Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Isso quer dizer que fazer o que é certo e seguir os princípios de Deus não significa que na vida não haverá problemas ou dificuldades, e o diabo vai agir principalmente em momentos de fraqueza. Se você está em desespero e acredita que tudo está perdido, é principalmente nesses momentos que podem aparecer pensamentos sobre a incerteza da existência de Deus e oportunidades de fazer o que é errado, ou seja, de se afastar de Deus. Mas Jesus Cristo deu exemplo sobre como agir em momentos como esses. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: "Se tu és filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: a Escritura também diz: não tente o Senhor seu Deus. Entre outras coisas, isso nos mostra que o agir de Deus depende de nossas escolhas e que não há justificativa para fazer o que é errado, nem mesmo quando o que é errado parece ser a solução para algum problema. Isso também nos mostra que não deveremos tentar a Deus, arriscando a nossa vida ou a dos outros de alguma forma, dirigindo bêbado ou ultrapassando os limites de velocidade, realizando empréstimos quando se sabe que não pode pagar, se associar a grupos que praticam injustiças ou usam entorpecentes, sabendo que aquilo pode te afetar de alguma forma ou te levar a praticar o mesmo e assim por diante. Porque Deus tem poder, mas dele não se zomba, não se brinca, e todos nós somos donos de nossas decisões, sejam boas ou más. E Deus, por não ser ditador, não obriga ninguém a fazer o que é certo. Continuando a tentação de Jesus, o diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: eu te darei isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Então o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Essa parte nos mostra que as provações de cada um de nós têm fim e que ao final delas encontraremos as graças de Deus se nós vencermos o diabo. Por mais que pareça difícil a situação, veja o que disse o querido Jesus Cristo, o maior de todos os homens que já viveu na face da terra. O homem que promoveu o bem e a paz, mas deixou ser torturado, humilhado e pregado em uma cruz para que cada um de nós pudéssemos ter a chance de sermos salvos. Eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Até aqui ficou claro que o diabo precisa de nós para nos vencer, porque ele não tem o poder de nos condenar, mas sim de nos dar a oportunidade de condenarmos a nós mesmos, nos induzindo a praticar injustiças e, consequentemente, nos afastando de Deus. E ele pode usar muitas técnicas para fazer isso. A glória que o diabo vai lhe mostrar não necessariamente vai ser o que Jesus Cristo viu em sua tentação, pois cada um de nós temos as nossas fraquezas. Uns têm dificuldade em ser verdadeiro, de praticar a verdade, outros têm dificuldade em ser fiel com o seu companheiro ou companheira. Então o diabo vai atuar principalmente onde você está mais propenso a cometer erros e vai lhe apresentar formas erradas, antiéticas de conseguir aquilo que você deseja no momento, seja por meio de traição, de mentira, corrupção, do roubo e assim por diante. E o ato de ceder a esses instintos significa perder para o diabo e se afastar de Deus. Além disso, é claro que é possível se dar bem, pelo menos temporariamente, cedendo às induções do diabo. Mas não se engane, pois a glória que o diabo apresenta é a desgraça para quem a recebe. Veja o que está escrito em Salmos: não se irrite por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos. Eles são como erva, secam depressa, murcham logo como a relva. Confie em Javé e pratique o bem. Além disso, para te fazer cair, o diabo não usa só o que é fácil de perceber que é errado. Ele também tenta te confundir, te distrair, fazendo achar que está certo mesmo estando errado. Se você se deixar levar, ele vai usar até a sua crença para te desviar. O diabo vai tentar de tudo para te confundir e te afastar de Deus, e vai usar até a sua fé para fazê-lo praticar o que é errado e se afastar de Deus. Nós vemos isso na tentação de Jesus no deserto, mas isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Você já ouviu a citação do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece? Muitas pessoas utilizam esse versículo isolado do contexto original para justificar injustiças e para não seguir alguns princípios bíblicos. Mas a Bíblia afirma: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce
amargo. Em outras palavras, isso quer dizer: ai de quem pratica algum mal dizendo que é para causar o bem. Ai de quem justifica como benevolentes as injustiças que comete, como as mentiras, as traições, os roubos, assassinatos e assim por diante. No fim das contas, para quem tem compromisso com Deus, o errado sempre será errado. Se está errado, o certo é sentar, conversar e colocar o trem no trilho certo. Porque quem encontra nos erros as soluções para os seus problemas está guiando o seu trem para o caminho da perdição. Apesar de tudo, a única segurança verdadeira que você pode ter é a proteção de Deus. E a Bíblia não fala que será fácil. Pelo contrário, Jesus disse que apertado é o caminho para a vida e largo o que leva para a perdição. Mas as lutas que você enfrenta ao lado de Deus, por mais que você passe por injustiças, por humilhações e dificuldades, ao final do deserto os anjos te servirão se você vencer o diabo. Ou seja, se você se manter na justiça, nos caminhos de Deus. E como já dito, por mais que você não perceba de imediato, a glória ou a solução que o diabo te oferece é para causar a sua destruição. E essa glória consiste em tirar algum proveito para você ou para outras pessoas, praticando injustiças, mentindo, traindo, negando o direito a quem tem direito e por aí vai. Por isso, não se afaste de Deus, porque Ele pode te dar forças e te mostrar caminhos para vencer o diabo. Praticar bons princípios, lutar pela justiça e pela paz, independentemente de qualquer coisa, são coisas agradáveis a Deus. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais estaremos perto de Deus e de sua vontade. Então considere ser parte da construção de uma sociedade melhor através da expansão do alcance deste vídeo, deixando a sua opinião nos comentários e o seu like, se inscrevendo neste canal e compartilhando essa mensagem. Muito obrigado.